Bonjour! Meu nome é Ana Paula, sou professora de francês e hoje nós vamos fazer uma aula sobre l'interrogation, como fazer perguntas em francês. Antes de começar a aula, eu já vou pedir para vocês se inscreverem, deixar o seu joinha, porque como vocês podem ver, o canal acabou de nascer, então eu preciso muito da força de vocês. Também me segue lá no Instagram, no Cadê Minha Baguete, porque lá eu publico muita coisa sobre vocabulário, expressões idiomáticas, e também eu vou colocando vocês a par do que está acontecendo aqui no canal. E também peço desculpas pelo barulho de chuva ou de moto. Desculpe pelo barulho, mas a gente faz o que pode, tá bom? Então, vamos começar a aula. Alors, mes chéris, vamos começar com a forma simples, a forma mais fácil, a forma mais usada para fazer perguntas no francês. Então, eu vou utilizar aqui dois exemplos. O primeiro é: Vous êtes brésilien? Vous êtes brésilien? Donc, vocês têm o vous, que é o sujeito, e o être, que no caso seria o verbo être. Você é brasileiro? E o segundo exemplo: Tu as un numéro de téléphone? Tu as un numéro de téléphone? Você tem um número de telefone? Então, tu, você, e tu as, o a é o do verbo ter, avoir no caso. Então, isso é uma forma muito simples de fazer pergunta, muito corriqueira e muito utilizada no dia a dia no francês. E vocês têm, igualmente, a pergunta com o verbo invertido, que é uma forma um pouco mais formal, um pouco mais literária de se fazer perguntas. Por exemplo, êtes-vous brésilien? Êtes-vous brésilien? Aí, nesse caso, por que a gente chama isso de uma pergunta invertida? Porque o verbo ele vai ficar na frente do sujeito, êtes-vous. E nesse caso, na parte escrita, vocês vão colocar un trait d'union, um ímã, enfim. Como é que fala em português? Vocês vão colocar un trait d'union para poder unir as duas palavras, né? O verbo e o sujeito. Êtes-vous? Êtes-vous brésilien? E a mesma coisa no segundo exemplo. As-tu un numéro de téléphone? A, verbo avoir, invertido. Ele vem na frente do tu. E a mesma coisa, os dois são ligados por um trait d'union. Un trait d'union é as-tu. Um detalhe muito importante é que quando você vai fazer uma pergunta e que você tem o verbo que termina com vogal e o pronome pessoal, no caso o sujeito, ele também termina com vogal, na hora de você fazer a pergunta invertida, você vai usar o T euphonique. O T euphonique, ele serve para, no caso da pronúncia, ele dá uma certa fluidez na hora de pronunciar. Então, por exemplo, a-t-elle une voiture? A-t-elle une voiture? Então, vocês perceberam que você tem um T entre o A e o L, porque elle a, do verbo, o A aqui, no caso é o verbo avoir conjugado na terceira pessoa do singular, elle a, e elle começa com vogal e termina com vogal, então não tem como. A-t-elle parle-t-il français? A mesma coisa, aqui a gente tem o verbo do verbo parler, que é falar, e parle, conjugado na terceira pessoa do singular, termina com e. Então, parle-t-il, il começa com vogal e o parle termina com vogal, então naturalmente se coloca esse T euphonique para poder separar essas vogais. Agora vamos aprender a fazer perguntas com alguns advérbios interrogativos e pronomes interrogativos. Para começar, eu vou explicar para vocês o est-ce que. Est-ce que é realmente, para mim, o que é mais utilizado na França, que eu mais ouvi ao longo dos 20 anos que eu morei lá. Essa é a forma mais utilizada de fazer pergunta. O est-ce que seria no caso um advérbio interrogativo, ele fica bem no início da pergunta. Por exemplo, est-ce qu'elle a un numéro de téléphone?
Est-ce qu'elle a un numéro de téléphone? Ela tem um número de telefone? Então, essa estrutura ela é usada para perguntas que podem ser respondidas por sim ou não. Perguntas que não exigem uma resposta mais complexa ou algum detalhe a mais. Você pode simplesmente responder com sim ou não. Est-ce qu'elle a un numéro de téléphone? Oui ou non? Tout simplement. E também temos a pergunta qu'est-ce que aí no caso está utilizando o pronome interrogativo que. Qu'est-ce que? Qu'est-ce qu'elle cherche? O que ela está procurando? Qu'est-ce que? Então, essa forma de fazer pergunta, você utiliza, você vai fazer uma pergunta lá, como a gente viu lá no começo do vídeo, uma pergunta simples, mas você vai colocar o pronome interrogativo ou o advérbio interrogativo, est-ce que ou qu'est-ce que. Agora nós vamos ver os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos, eles vão pedir mais detalhes na pergunta. Você vai ter que dar uma resposta com mais informações, com mais detalhes. Um sim ou um não responde à questão. Então, os pronomes interrogativos que a gente vai estudar hoje é o que, qui, quand, combien, comment e où. Agora vamos passar para os exemplos. Pronome que veux-tu? Que veux-tu? O que você quer? Pronome qui est cette femme? Qui est cette femme? Quand? Quand partiras-tu dans le sud? Quand partiras-tu dans le sud? Combien? Combien as-tu dépensé hier soir? Combien as-tu dépensé hier soir? Comment? Comment as-tu trouvé le concert? Comment as-tu trouvé le concert? Où? Où habite cette femme? Où habite cette femme? Agora vamos ver rapidamente le pronom interrogatif pourquoi. Pronome importantíssimo, né? Por quê? Então ele tem uma particularidade, porque quando você faz uma pergunta usando pourquoi, por quê, quando você vai responder essa pergunta, você tem que utilizar o parce que, tá? Não, você nunca vai responder pourquoi, você nunca vai usar o pourquoi numa resposta. O pourquoi ele serve única e exclusivamente para fazer perguntas, para fazer respostas, parce que. Exemplo. Pourquoi apprends-tu le français? Pourquoi apprends-tu le français? Resposta: parce que j'adore la musique française. J'ai envie de comprendre les paroles. J'adore la musique française. J'ai envie de comprendre les paroles. Donc, parce que. Lá você explica o porquê. Pourquoi apprends-tu le français? Por que você está aprendendo francês? Parce que. Porque j'adore la musique française. Ok? Bom, gente, c'est tout pour aujourd'hui. É tudo por hoje, então mais uma vez eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês deixarem um joinha, ir lá no Instagram, dar um biscoito pra prof, que ela tá precisando. E fica aí de olho nas novidades, clica aí no sininho para poder receber notificação. Para os próximos vídeos, tem muita coisa interessante chegando, beleza? Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye bye.